Com tantos drones atravessando o céu, as pessoas são obrigadas a testemunhar coisas e incidentes incrivelmente inquietantes e assustadores. De monstros lendários que moram nas profundezas das florestas, a antigas e sinistras valas comuns. Todos os tipos de coisas arrepiantes foram pegos na câmera por drones que estavam no lugar certo na hora certa. Aqui estão 15 das coisas mais arrepiantes pegas por drones. Número 1. Este drone ajudou os arqueólogos a descobrirem um dos túmulos mais arrepiantes que eles já haviam visto. Arqueólogos amadores e pilotos de drone encontraram uma antiga tumba contendo restos de pessoas pertencentes a uma civilização pré-hispânica perdida. Eles estavam escondendo em uma caverna na ilha de férias de Gran Canária. Os restos mumificados avistados pelo drone foram identificados como esqueletos pertencentes a 72 nativos desta sociedade chamada Guanche. Este achado espantoso incluiu 62 esqueletos adultos e 10 que pertenciam a recém-nascidos. Estes foram descobertos na ravina Guayadec, que faz parte das Ilhas Canárias espanholas. Especialistas confirmaram a autenticidade desta descoberta e ligaram à civilização Guanche, porque a caverna em que eles foram encontrados data de 800 a 1000 anos depois de Cristo. Acredita-se que o povo Guanche sejam os habitantes originais das Ilhas Canárias, e os historiadores pensam que eles poderiam ter viajado para cá, vindos do norte da África. Os historiadores também acham que estas pessoas foram etnicamente e culturalmente absorvidas pelos colonizadores espanhóis quando colonizaram as ilhas. Segundo a arqueóloga Verônica Alberto, existem muitas cavernas funerárias na Gran Canária. Não muitas como esta. A descoberta dos restos mortais dos recém-nascidos é particularmente significativa, pois nos achados similares anteriores não foram encontrados restos de recém-nascidos. Os especialistas sabem que os restos mumificados são frequentemente encontrados em tais cavernas funerárias na ilha, então eles não foram afetados pela descoberta. Arqueólogos foram até o local de enterro e também encontraram mortalhas tradicionais. Estas eram feitas principalmente de fibras vegetais e pele animal. Alberto confirmou que todas as pessoas pré-hispânicas nas Ilhas Canárias estavam igualmente preparadas para sua cerimônia de sepultamento. Os pesquisadores tiveram que descer 75 metros para chegar ao túmulo. Membros do grupo de arqueologia amadora El Legado, que encontraram a caverna com a ajuda de um drone, incluem Ayose Rimar Gonzalez, Jonay Garcia e Jesus Garcia. E de acordo com Gonzalez, eles estavam pilotando o drone e tiraram algumas fotos da caverna. Era um lugar muito difícil de se acessar. Inicialmente as pessoas pensavam que as fotos com todos os ossos eram falsas, mas mais tarde, quando os especialistas confirmaram que era de fato uma tumba cheia de restos mortais antigos, todos ficaram chocados. O grupo descobriu a caverna em 2019, mas não a relatou imediatamente às autoridades, pois elas estavam preocupadas que seria vandalizada. A ilha Gran Canária é um tesouro histórico com mais de 1.200 sítios arqueológicos, e esta tumba da caverna, recentemente descoberta, sugere que poderia haver mais espera para ser encontrada. Número 2. Dirt Bike Crash. Em 2018, esta filmagem de um drone se chocando com um motociclista de terra se tornou viral. O motorista estava fazendo um salto quando a câmera GoPro do drone se chocou com ele. O motociclista sofreu uma lesão em seu ombro por causa da colisão. Brennick Presley estava apenas executando um salto de rotina com a sua bike e seu amigo estava filmando essa proeza com o drone. Infelizmente, o piloto do drone da GoPro avaliou mal essa trajetória da bike do Presley e ele bateu com o drone diretamente nele, que caiu no chão. O drone foi completamente destruído como resultado, mas felizmente Presley só sofreu alguns arranhões aí no ombro. O GoPro Karma é um drone pesado e grande, tem cerca de 2,2 kg. As hélices também são relativamente grandes, então colidir com ele pode ser bastante perigoso. É provavelmente por isso que o drone foi descontinuado logo após seu lançamento em 2016. Número 3. Drone sob ataque. Drones, com sua capacidade de filmar quase tudo sem serem detectados, têm causado um grande alarme em relação à violação da privacidade das pessoas. Nem todos estão felizes em ver esses robozinhos com esses barulhos e com suas câmeras filmando. Os drones do governo brasileiro, que deveriam explorar a floresta amazônica e registrar o verde, os corpos de água e as tribos isoladas sem contato em 2018, foram recebidos com extrema hostilidade. Esta gravação, por exemplo, foi feita perto de um rio aqui no Brasil. 2 tribos podem ser vistas caminhando por uma clareira. É provavelmente o primeiro contato dessas pessoas com o mundo moderno.
Outro drone capturou as filmagens de uma tribo diferente sem contato que não ficou feliz em vê-la. Eles decidiram abrir fogo sobre o drone e tentaram abatê-lo com flechas, como é evidente na foto tirada pelo drone. Nós não podemos culpá-los por considerarem o estranho zumbido e também o objeto voador pairando sobre eles sendo como uma ameaça. Eles não tiveram nenhum contato com a civilização moderna e, portanto, não estão completamente conscientes da tecnologia que a gente possui. Para eles, estes dispositivos são tão alienígenas quanto um OVNI real de uma galáxia diferente fazendo uma visita. Mas pelo menos o drone teve a sorte de escapar sem ser abatido. Ou nós nem mesmo teríamos essa filmagem. Número 4. Estranha estrada de travessia de animais. A maioria dos motoristas não espera ficar cara a cara com uma criatura estranha atravessando uma rodovia durante a noite. Mas um drone filmou exatamente isso enquanto ele estava cruzando perto de uma rodovia no Reino Unido em 2007. Uma entidade estranha foi vista rapidamente cruzando a estrada e evitou ser atingida por um carro por apenas uma fração de segundo. Inicialmente, todos que viram as filmagens pensaram que era apenas um veado atravessando a estrada. Mas quando eles olharam mais de perto, foi revelado que o estranho ser não se parecia nada com o veado ou qualquer animal comum de 4 patas que a gente conhece. A criatura tinha 4 patas anormalmente longas e tinha um corpo muito estreito, especialmente na parte superior. Houveram muitas teorias a respeito do que poderia ser. Alguns até pensavam que era um animal geneticamente modificado que tinha escapado do laboratório ou das instalações onde estava sendo mantido. Muitos teóricos da conspiração acabaram de declarar que era um alienígena que se perdeu e vagou pela estrada. Mas nós nunca saberemos ao certo o que era e a gente espera que ninguém mais veja uma criatura tão estranha novamente na escuridão sinistra da noite. Número 5. O carneiro raivoso. Assim como algumas pessoas, os animais também estão bastante apreensivos com a invasão de drones voadores em seu território. Na batalha da natureza contra a tecnologia, desta vez um drone acabou sendo maltratado pelo que parece ser um carneiro bem agitado. O piloto do drone estava pilotando o dispositivo em busca de qualquer sinal de vida selvagem que pudesse encontrar quando tropeçou neste carneiro. O animal estava apenas comendo em algumas folhas da pacata floresta verde, aproveitando o dia ensolarado. A filmagem mostra a sua reação quando ele percebe o drone quadricóptero que se aproxima perigosamente dele. O carneiro, não satisfeito com o drone perturbador, então inicialmente ele mostrou para o drone que era melhor ele se afastar. Mas como o drone não o deixou sozinho, o animal bateu nele com força total e o derrubou. O piloto do drone decidiu ir até lá para recuperar o seu quadricóptero, e isso enfureceu ainda mais este carneiro. Ele carregou aí no piloto do drone e correu com ele. Este encontro é uma lição para que todos os proprietários de drones deixem os animais em paz quando eles avisarem para ficar longe. Número 6. Falha na Matrix. O piloto freelancer Richard Crenner estava trabalhando em um projeto quando descobriu algo aterrorizante. Ele foi realmente pago para filmar em uma fazenda localizada em Ventura, na Califórnia, com a ajuda do seu drone. Ele gravou a operação, mas enquanto revisava em casa, Crenner notou que só poderia ser explicado como uma falha na Matrix. O seu drone havia capturado um estranho quadrado preto que parecia ter sido cortado no tecido do céu. Quando ele fez o zoom no quadro, ele também notou 2 outros objetos que eram muito menores e pareciam estar voando em formação com este quadrado, como se eles estivessem manobrando através das nuvens. Quando Crenner postou a filmagem online e pediu aos neozelandeses que lançassem suas teorias, eles ficaram bastante convencidos de que essa estranha formação aérea era uma evidência sugerindo que alienígenas eram reais e exploravam regularmente o nosso planeta. Mas havia muito mais que não acreditavam na teoria dos OVNIs. Eles apontaram que definitivamente aquilo ali não eram manchas pretas nas lentes da câmera ou bugs, mas muito provavelmente o quadrado era um banner flutuante, e o pequeno objeto voando à sua direita era provavelmente o avião publicitário que o transportava. Os teóricos da conspiração, entretanto, não estavam convencidos, pois o OVNI maior era um quadrado rígido e não um retângulo como um banner deveria ser. Também não havia nenhuma evidência de que o banner estivesse batendo no vento e parecia estar voando à frente com outros 2 OVNIs que o seguiam. Algumas pessoas também especularam que poderia ser um novo modelo de aeronave militar que estava sendo testado com os aviões furtivos, como os bombardeiros B-2. Mas mesmo essa teoria não é muito plausível, pois o quadrado é bem grande e seu movimento não se parece com o de qualquer bombardeiro furtivo conhecido. Número 7. Tornado Up Close. Os tornados são uma força da natureza e podem ficar bastante violentos às vezes. Antes de termos drones, ninguém se atrevia a se aproximar de um tornado para gravá-lo.
Mas em 2019, um cara chamado Brandon Clement estava pilotando seu drone quando avistou um tornado na cidade de Oklahoma. O cara corajoso perseguiu o tornado com o seu drone até que ele se dissipou. Será que ele estava realmente tão curioso para descobrir como era o interior de um tornado? Bem, na verdade não. Ele estava mais interessado em ver a forma de um tornado crescer e se mover de um lugar para o outro. Alguns tornados são tão fortes que eles podem levar carros e animais pesados como vacas com eles. Então, por isso, este drone teve sorte de não ser sugado pela ameaça de torção do tornado. O seu dono provavelmente ficou feliz em sacrificar aí o seu caro drone apenas para testemunhar um tornado de perto. Número 8. Alimentação de tubarões. Em 2020, um piloto de drone estava pilotando seu drone ao longo da costa sul da Califórnia quando avistou uma visão incrivelmente enervante. Um momento impressionante que retratou a natureza no seu melhor. Um grande tubarão branco estava nadando na superfície e parecia estar rasgando a carcaça de um golfinho morto em pedaços. É chocante ver esta besta rasgando impiedosamente o pobre golfinho e devorando a sua carne. O sangue do golfinho pode ser visto se dissipando na água ao redor, tornando-a vermelha. Este vídeo fornece uma visão de quão perigosos e poderosos os grandes tubarões brancos são. Imagine se seu enorme ancestral, o megalodonte, estivesse vivo. Ninguém ousaria pisar nos oceanos provavelmente. Os tubarões são considerados os limpadores dos oceanos, então é óbvio que eles consomem os peixes mortos ou moribundos. Mas um olhar tão atento sobre como o tubarão destrói suas presas é suficiente para assustar até mesmo os mais corajosos entre nós. Número 9. Buraco de minhoca em um lago. Um piloto de drone descobriu um local extraordinário em 2017. Ele inicialmente pensou que tinha tropeçado em algum tipo de buraco de minhoca e provavelmente era um portal secreto para uma dimensão diferente. O buraco estava localizado no meio do lago Berryessa, na Califórnia. O piloto do drone compartilhou o vídeo online e, como era de se esperar, se tornou viral. Os netizens o rotularam como um portal para o inferno. As pessoas não conseguiam decidir se era apenas um buraco, um portal para viagens interdimensionais ou um buraco de água. Mas, com um pouco de escavação, eles descobriram o que realmente era. O buraco era, na verdade, o vertedouro Morning Glory, que é uma parte da represa Monticello. Ele foi construído para que, quando chuvas fortes ou enchentes causassem o enchimento da represa, o excesso de água poderia simplesmente transbordar para este vertedouro. Isso evita enchentes quando o nível da água sobe muito alto. A água escorre para um tubo de concreto de 200 pés e derrama no lago Berryessa, no fundo da represa. Agora, muitas pessoas queriam saber se era possível fazer um passeio de barco por aquele buraco, mas realmente não é uma boa ideia. O tubo é uma queda de 200 pés em cimento sólido. A água não amortece a queda, então provavelmente seria letal. Uma mulher realmente entrou aí na represa em 1997. Ela foi dar um mergulho e acabou sendo sugada para dentro do vertedouro. O corpo dela foi recuperado no dia seguinte. Recentemente, um pato também foi filmado sendo sugado para dentro do buraco, mas provavelmente saiu vivo. Número 10. Círculos de culturas. Em 2015, um youtuber chamado Making Imagery, junto com seu amigo, decidiram explorar a paisagem de Dorset no campo. Mas, ao invés disso, eles tropeçaram em algo tão estranho e fora de lugar, que não seria errado categorizá-lo como um local secreto. A dupla que pilotava o drone realmente descobriu um enorme círculo de cultivo que foi intrincadamente cortado no milho. A formação era um padrão que ninguém tinha visto antes. Na verdade, parecia que alguns seres extraterrestres ou talvez um OVNI o tivesse feito. Havia formas parecidas com a lua crescente, estrelas, pentagrama satânico e muito mais. O youtuber compartilhou a filmagem online e ela quase imediatamente se tornou viral. Os neozelandeses vieram com todos os tipos de teorias selvagens sobre as origens desse estranho círculo de cultivo, de alienígenas a adoradores do diabo e operações militares secretas. Quase todas as possibilidades foram consideradas. Mas, provavelmente, foi apenas um fazendeiro que ficou entediado e decidiu criar arte no seu campo. A descoberta deste círculo de cultivo em particular não foi um incidente único. Tais estranhos círculos de cultivo têm surgido nos campos em todo o mundo desde os anos 70. E logo depois que eles começaram a aparecer, os céticos descobriram que vários artistas humanos fizeram estes círculos de cultivo usando grandes tábuas de madeira e cordas. Então não foram aí os alienígenas que criaram estes padrões intrincados. Foram apenas alguns artistas muito talentosos. Número 11. Ataque de canguru. Esta filmagem de drone é uma lição para todos, para que nunca mexam com os bebês de nenhum animal.
não importa o quão pequeno ou frágil ele pareça. Uma mãe canguru provavelmente se sentiu ameaçada por um drone que pairava ao redor de seus preciosos bebês e decidiu afastá-lo. Ela deu um passo à frente e começou a correr atrás do drone, que estava seguindo seus filhotes ao redor. Ela foi capaz de derrubar o drone. Felizmente, o dono do drone já havia gravado o vídeo, mas ninguém sabe se ele foi capaz de recuperar aí o drone ou não. Mas uma coisa é certa, o operador do drone pensaria 2 vezes antes de perturbar o animal pacífico que estava tentando aproveitar aí o seu dia com seus filhotes. Cangurus podem parecer animais amigáveis, mas eles não reagem bem quando se sentem ameaçados pelas pessoas. Então, a nossa dica é que é melhor você permanecer a uma distância segura deles. Número 12. Palhaço no campo de milho. Enquanto os palhaços são vida das festas de aniversário de muitas crianças, encontrá-los no escuro ou em lugares desertos vai assustar qualquer pessoa. A tendência de 2016 de se vestir de palhaço e assustar os outros só deixou as pessoas mais apreensivas em relação a palhaços. Huntsville é uma cidade no Alabama que foi declarada o melhor lugar para se viver na América. Mas mesmo esta cidade não foi poupada da controvérsia louca dos palhaços. Um youtuber chamado Golden Hour estava filmando aí um campo de milho usando seu drone quando avistou um palhaço assustador. Ele estava parado no meio do campo e aparentemente estava ciente do drone enquanto olhava diretamente para a câmera. Ele continuou olhando para o drone por alguns segundos e de repente se virou e fugiu. O vídeo era bastante assustador. Afinal, você não espera encontrar um palhaço vestido de laranja brilhante em um campo de milho deserto. E a maneira como este palhaço fugiu também foi bastante inquietante. Golden Hour alegou que ele estava incrivelmente assustado com esse palhaço, mas isso parece um exagero devido ao fato de que o palhaço fugiu dele e não o contrário. A tendência do palhaço perseguidor ganhou impulso no início de 2016, e quando A Hora de Ouro carregou as suas filmagens de drone, os clipes dos palhaços no YouTube estavam se tornando os vídeos mais vistos do mundo. Então, como você deve imaginar, existe uma chance também de ser um espetáculo aí encenado para ganhar mais tráfego no YouTube. Mas, mesmo que fosse falso, o vídeo era assustador o suficiente para dar pesadelos a qualquer um. Número 13. Fantasma de olhos pretos. As florestas desoladas e sombrias do Reino Unido têm sido o centro de muitas lendas e contos populares assustadores, mas nenhum deles é tão assustador quanto a perseguição de Cannock. É um enorme pedaço de campo que é alegadamente famoso por ser um dos lugares mais assombrados da Grã-Bretanha. A história da perseguição Cannock está cheia de lendas históricas e contos assustadores de lobisomens, fantasmas, alienígenas e os mais temíveis fantasmas de olhos negros. Há anos, os passeadores de cães nesta área têm sido aterrorizados por uma criança de olhos negros, que supostamente é um fantasma de uma garotinha. De acordo com a maioria dos relatos, as pessoas que passam na floresta ouvem uma garotinha gritando das árvores. E quando eles vão investigar, eles se deparam com uma menina chorando com as mãos cobrindo seu rosto. Quando alguém se aproxima da menina, ela tira suas mãos e expõe seus olhos negros e o seu sorriso sinistro antes que ela desapareça. O youtuber Furious Other estava sobrevoando seu drone sobre Cannock em 2015, quando a sua câmera avistou uma figura estranha nas árvores. Other olhou mais de perto para a figura baixando aí o seu drone, foi quando percebeu que era a garota de aparência pálida, com cabelos escuros e um vestido branco. Definitivamente parecia o fantasma dessa garota de olhos negros, mas havia muitos espectadores que achavam que este vídeo era fake, porque ele não tentou se aproximar da garota para ter uma visão clara desse fantasma. Número 14. Encontro com tubarão. Acontece que as águas costeiras australianas são tão assustadoras quanto os bosques fantasmagóricos do Reino Unido. Se você não acredita, confira estas imagens filmadas em um Mavic Pro da DJI. Isso pertence a Simon Lawrence, enquanto ele estava na costa de Port Lincoln, no sul da Austrália. O Simon, que entrou na água na esperança de encontrar alguns caranguejos deliciosos aí para o seu jantar, não sabia o que o aguardava. Quando o seu drone voou no céu, a câmera montada sobre ele foi capaz de gravar um momento assustador quando um enorme tubarão branco monstruoso estava nadando até o barco e começou a mastigar o motor. Isso provavelmente foi porque os tubarões possuem uma capacidade inata de detectar campos eletromagnéticos. Lawrence teve medo de dizer, o mínimo, né? Então ele decidiu abandonar os caranguejos e jogou-os na água na esperança de distrair o tubarão. Este pensamento rápido provavelmente salvou a sua vida quando o tubarão abandona a mastigação que foi causada devido ao distúrbio do motor. Simon e seu amigo permaneceram seguros dentro do barco, mas se não tivessem tido sorte ou se Simon não tivesse visto o tubarão em seu drone, o resultado poderia ter sido bastante desastroso e até fatal.
Bom, pelo menos eles estavam em um barco. E já houveram muitos incidentes em que nadadores e surfistas encontraram tubarões na água. Número 15. Perseguição de urso. Urso marrom é o animal nacional da Rússia. E a partir desse vídeo, parece que a perturbação de um urso marrom pode acabar sendo tão desastrosa quanto a perturbação da Rússia. E em 2022, um russo levou o seu drone para um voo através da floresta. Mas ele se deparou com uma cena que parecia diretamente de um filme de muita ação. O voo de teste se tornou um espetáculo aterrorizante, quando a câmera do drone capturou um cara correndo por sua vida, enquanto um enorme urso marrom o perseguia. O vídeo mostra o cara gritando no topo de seus pulmões enquanto o urso rosnava e o perseguia fora da câmera. Parece que o pobre homem provavelmente acabou sendo maltratado pelo animal, mas ao que parece o vídeo foi uma farsa. Quando foi viral, toneladas de espectadores o chamaram de fake. Eles argumentaram que o áudio era de qualidade muito alta para uma gravação de um drone, pois os drones têm microfones ruins e é impossível erradicar aí esse som irritante do zumbido do drone. Mas a ausência de zumbido da hélice e do vídeo do urso, sendo tão bem cronometrado, convenceu quase todos de que o clipe foi encenado. Algumas pessoas até disseram que o urso era CGI. Artistas de VFX analisaram as filmagens para revelar que o urso era real. Mas uma equipe chamada Snopes investigou mais e descobriu que o vídeo foi compartilhado por um TikToker chamado Dima, que explicou que o vídeo era de fato fake. O urso era um animal real chamado Ton, e é um animal de estimação treinado por um dos amigos de Dima. Ele, junto com seu amigo, gravou o vídeo e editou o áudio para adicionar algum drama no vídeo para que ele se tornasse viral.